as duas testemunhas do Apocalipse. No livro do Apocalipse, existe uma passagem muito misteriosa sobre duas testemunhas de Deus que apareceriam nos últimos tempos. Essa profecia está principalmente em Apocalipse 11 e é uma das partes mais discutidas da escatologia cristã e a descrição bíblica, segundo o texto bíblico. Deus enviará duas testemunhas para profetizar em Jerusalém. Elas estarão vestidas de pano de saco, símbolo de luto, arrependimento e penitência na tradição judaica. E elas profetizarão por 1260 dias, aproximadamente 3 anos e meio. E eles terão poderes sobrenaturais. A passagem diz: darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse 11, 3, e poderes sobrenaturais das testemunhas. O texto descreve milagres impressionantes. Fogo sai de suas bocas para destruir inimigos. E podem fechar o céu para que não chova. E podem transformar água em sangue. E podem enviar pragas à terra. E esses poderes lembram dois grandes profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Por que muitos acreditam que são Moisés e Elias? Essa interpretação é muito comum entre teólogos cristãos. E motivos. Elias fez parar a chuva por anos e chamou fogo do céu contra inimigos. E segundo a Bíblia, não morreu. Foi levado ao céu em um carro de fogo. E por isso, muitos acreditam que Deus os enviará novamente no fim dos tempos. Missão no fim dos tempos, e a missão principal seria denunciar o anticristo, chamar o mundo ao arrependimento, pois quase todos estão perdidos em suas ilusões, e anunciar que Jesus é o verdadeiro Messias e, segundo muitos intérpretes, elas também terão um papel especial com Israel. A profecia de livro de Zacarias fala de duas oliveiras diante de Deus, símbolo que o Apocalipse também usa para as duas testemunhas. A morte das duas testemunhas e depois dos 1260 dias, acontece algo dramático. O anticristo consegue matá-las e seus corpos ficam expostos em Jerusalém por 3 dias e meio. E o mundo inteiro celebra sua morte. E a cidade é chamada simbolicamente de Sodoma e Egito. Mas então, acontece algo chocante. Deus ressuscita as duas testemunhas diante de todos. Depois disso, eles sobem ao céu, e um grande terremoto ocorre em Jerusalém. E isso será um grande sinal. E eles converterão os judeus? Alguns intérpretes dizem que sim, e eles conectam essa profecia com outra do livro de Zacarias. Olharão para aquele a quem traspassaram e o prantearão. E isso é interpretado como Israel reconhecendo Jesus como Messias. E essa ideia também aparece nas cartas de Paulo de Tarso, que escreveu que Israel será salvo no fim dos tempos. Outras interpretações. Nem todos concordam que sejam Moisés e Elias. E algumas outras teorias dizem que podem ser Enoque e Elias, porque nenhum dos dois morreu. E 2 profetas desconhecidos e um símbolo da igreja fiel. Um detalhe curioso, a transfiguração. No episódio da transfiguração de Jesus, aparecem justamente Moisés e Elias. Eles aparecem ao lado de Jesus Cristo diante dos discípulos. E para muitos teólogos, isso seria um sinal profético do papel deles no fim dos tempos. A relação entre as duas testemunhas e o surgimento do anticristo é um dos pontos centrais das profecias do livro do Apocalipse. A Bíblia descreve que elas aparecem justamente no período em que o anticristo começa a dominar o mundo. E vou explicar como essas profecias se conectam. As testemunhas aparecem durante o governo inicial do anticristo. Segundo Apocalipse 11, Deus envia as duas testemunhas para profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio.
Esse período coincide com metade da chamada Grande Tribulação, descrita também em Livro de Daniel e Evangelho de Mateus, capítulo 24. E durante esse tempo, o anticristo está subindo ao poder e o mundo está sendo enganado, e Jerusalém se torna o centro das profecias. E as duas testemunhas seriam a principal oposição espiritual ao anticristo. E eles denunciam o anticristo diante do mundo, e a missão deles é denunciar o falso Messias, chamar o mundo ao arrependimento, confirmar que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. E segundo muitos intérpretes, eles também vão advertir Israel, confrontar o sistema global do anticristo e realizar milagres para provar que falam em nome de Deus. E por isso, o anticristo não consegue matá-las durante o tempo determinado por Deus. Deus os ressuscita diante do mundo. Depois de 3 dias e meio, acontece algo dramático. Deus ressuscita as duas testemunhas e eles se levantam diante de todos e sobem ao céu. E logo depois ocorre um grande terremoto em Jerusalém e milhares morrem. Isso é visto como um grande golpe contra o poder do anticristo. E isso marca a fase mais terrível da tribulação. E após esse evento, muitos estudiosos dizem que começa a parte mais sombria do governo do anticristo: perseguição mundial, imposição da marca da besta, domínio religioso e político. E porque muitos acreditam que são Moisés e Elias, muitos intérpretes associam as testemunhas a Moisés e Elias, porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Ou seja, juntos eles simbolizam todo o testemunho de Deus contra o anticristo. E haverá uma grande guerra como nunca houve na história da humanidade. No livro do Apocalipse 16, o local é associado ao Armagedon, do hebraico Har Magedon, ou Monte de Megido, descrito como o ponto de ajuntamento para a batalha final entre o bem, Deus, e o mal. E nações se juntarão para destruir Israel, e muitas outras nações vão defender. E o Messias Jesus Cristo destrói os inimigos e o anticristo com o sopro da sua boca. E no fim a besta será lançado no fogo de enxofre junto com o falso profeta, e a paz reinará absoluta com o reinado eterno do nosso Senhor, Jesus Cristo e seus escolhidos. E assim conhecemos um pouco das duas testemunhas do Apocalipse, que em breve vão estar em Israel. Todos veremos pela TV e internet. Tudo está se cumprindo, pois é mister que tudo isso aconteça para a glória de Deus, o Eterno. Obrigada por assistir. Medite nessas palavras maravilhosas. Lembrem-se, o nosso Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Saúde, graça e paz para todos.